Olá, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a essa aula que eu tenho certeza que vai ser incrível aqui para nós, com a doutora Carla Gicovati, marcando o início dessa semana, que é muito especial para a Academia do Autismo. Pode parecer apenas um número, né? Mas alcançar 100 mil curtidas na página do Facebook significa que 100 mil pessoas acreditam no nosso trabalho e que diariamente recebem esses conteúdos, estão influenciadas por esses conteúdos, muitos pais, muitos profissionais da educação e muitos profissionais da saúde, né? Desses 100 mil pessoas, nós conseguimos saber, a partir de estimativas, e hoje nós temos em torno de 50% dessas pessoas são familiares de pessoas com autismo. E os outros 50%, em torno de 20% são profissionais da educação e 30% profissionais da saúde, os terapeutas, né? Então é muito bacana alcançar esse número, só tenho a agradecer vocês, esperando aí o pessoal ir entrando, e cada comentário, eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir deixar um conhecimento aprofundado para vocês sobre essa temática que é tão importante. Estava conversando com a doutora Carla agora há pouquinho aqui, e a gente conversando sobre a importância da temática, de ter escolhido esse tema, que a gente sabe, tanto os profissionais da educação, quanto os profissionais da saúde, sabe a dificuldade que é de encontrar um diagnóstico diferencial, uma terapêutica adequada. Eu tenho certeza que vai ser bastante salutar para vocês. O pessoal está entrando aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários enquanto a gente não inicia. Maria de Lourdes, o Anderson, Joelma, fonoaudióloga Ana Paula, Fernanda Peçanha, Maria Isabel, a Cláudia. Gente, sejam muito bem-vindos a esta live que marca o início dessa semana, que vai ser muito especial para nós, aqui da Academia do Autismo, uma convidada muito especial, doutora Carla Gicovati, muito conhecida, principalmente aqui no Rio de Janeiro, todo mundo, né, que é profissional da saúde, da educação, conhece o trabalho da doutora Carla. Eu, particularmente, indico muito o trabalho dela, tem muitas crianças da minha clínica que frequentam o consultório da doutora Carla, e a gente vê o carinho que ela tem, o cuidado que ela tem, e principalmente o conhecimento para estar ajudando as pessoas com autismo, tanto no diagnóstico quanto na intervenção. Então, um prazer enorme aqui para a Academia do Autismo estar recebendo ela hoje, e tenho certeza que vocês vão gostar também do conteúdo. Vou estar chamando, então, ela para estar se apresentando aqui para nós, para quem ainda não conhece o trabalho dela, e iniciando aí esse trabalho. Doutora Carla, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu queria primeiro agradecer muito ao Fábio pelo convite. Realmente, ele conseguiu juntar pessoas interessadas do bem, que desejam melhorar a vida das pessoas, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço muitíssimo o convite. Bacana, doutora. Muito obrigado. A gente que agradece a presença da senhora, de estar disseminando esse conhecimento hoje sobre uma temática, como a gente estava conversando, né? Uma temática muito importante, saber diferenciar os diagnósticos, os tipos de TDAH, também os subtipos, como que, né, a intervenção pode mudar e quando que um é comorbidade do outro. Então, eu vou passar a palavra para a senhora agora. Fique à vontade para estar passando conhecimento. A gente vai lendo aos pouquinhos aqui os comentários, mas principalmente ao final da sua fala, a gente pega os principais comentários e vai esclarecendo. Então, eu vou pedir para o pessoal duas coisinhas. Compartilhem a live para alcançar o máximo de pessoas, né? Então, compartilhem para que outras pessoas possam estar assistindo também conosco, tá? Só clicar no botão de compartilhar. E os comentários vão deixando aqui as perguntas, que ao final da fala da doutora Carla, a gente vai estar esclarecendo as principais perguntas para vocês, tá bom? Então, doutora, a palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigada, Fábio. Então, vou me apresentar. Eu sou Carla Gicovati, eu sou médica, neuropediatra, me encantei com o autismo no primeiro ano depois de me formar, tive contato com a primeira criança com autismo depois de me formar, por incrível que pareça, na faculdade de medicina, eu nunca tinha tido nenhuma aula e nenhum contato, só conhecia de filme, né? É incrível como é que pode uma coisa com uma prevalência tão alta a gente não aprender na faculdade, né? E aí foi amor à primeira vista, e isso já fazem, isso foi em 1991, já faz bastante tempo. E desde então, eu acho que eu passei mais tempo na minha vida conversando com
crianças e adultos e pais de autista do que com qualquer outro assunto, e isso para mim é motivo de muita alegria. Acabei fazendo um mestrado em psicologia, senti falta de complementar, né, a parte médica com a parte de psicologia, e em educação especial, porque, na verdade, a gente tem uma organização onde o laudo médico é que permite os direitos e as acomodações escolares, porque a gente, como médico, não tem nenhuma formação de como incluir. Então, na prática, a gente depende do laudo médico para botar em prática as medidas de inclusão, e a escola quer que isso seja explicitado no laudo. Então, como eu não tinha conhecimento dessa área, acabei indo fazer uma pós em educação para poder compreender um pouco mais até a linguagem e fazer isso funcionar bem, vamos dizer assim, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu combinei com o Fábio de falar uns 30 minutos sobre o assunto e depois a gente abrir para as perguntas, só para ficar mais fácil de me organizar, né, com a fala para vocês. Como a gente não tem um apoio audiovisual, é fácil da gente se perder, vamos dizer assim, né, no fio da meada. Então, o assunto que o Fábio escolheu, e escolheu muito bem, porque é um assunto importantíssimo cada vez mais, é sobre a sobreposição de TDAH com autismo, o que eles têm em comum, quando que é uma comorbidade, quando que requer um diagnóstico diferencial, e é disso que a gente vai falar, tá? Então, primeira coisa que eu acho importante a gente lembrar é que até 2013 a gente não tinha direito, segundo o Código de Doença, de dar um diagnóstico de TDAH em quem já tinha um diagnóstico de autismo, porque eles supunham que os problemas de atenção estariam embutidos no diagnóstico de autismo. E, na prática, a gente sempre soube, né, que existiam queixas de desatenção na população do espectro do autismo, e só em 2013, com a chegada do DSM-5, é que a gente teve o direito legal, vamos dizer assim, de colocar os dois CIDs dos dois transtornos para uma pessoa. Então, depois de 2013, alguém pode ter um diagnóstico de autismo e um diagnóstico de TDAH, coisa que não podia antes. Vale a pena a gente saber que os dois diagnósticos são diagnósticos de alta prevalência, né? TDAH, a gente estima que entre 5% e 7% da população tenha TDAH, e autismo, 1% para os mais conservadores, e os dados bem recentes desse ano do CDC vão para 1 para 54. Então, a gente está falando de coisas de transtornos muito frequentes, né? Ambos os transtornos têm o tripé do autismo, certamente todo mundo que está aqui conhece, né? Que é a dificuldade de interação social, de reciprocidade social, pouca iniciativa social, ou ser desajeitado socialmente. Esse é um dos pés. O outro pé é a dificuldade de comunicação, que pode ser verbal e não verbal, dificuldade pragmática de linguagem, que é bater papo, argumentar, entender uma piada, uma metáfora, uma ironia. E o terceiro pé do tripé do espectro do autismo são os comportamentos repetitivos, seja de assuntos, repetições motoras, e no DSM-5 foi incluída a parte sensorial, que não tinha anteriormente no diagnóstico. Então, é importantíssima essa aquisição, já que a gente também sempre soube que as questões sensoriais estavam presentes, mas ela não fazia parte dos critérios diagnósticos. Então, a gente está falando de um grupo heterogêneo, o transtorno do espectro do autismo é um grupo muito heterogêneo, né, que tem desde pessoas muito funcionais, que porventura podem ficar sem diagnóstico quase até a idade adulta, até quadros muito severos, sem fala, sem interação social quase nenhuma. E no TDAH, no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, também existe um tripé. O tripé do TDAH é desatenção, inquietação e impulsividade. É um outro tripé. A questão é a seguinte: vários dos pontos, se você pegar na internet os critérios de diagnóstico de TDAH, vários dos pontos que estão ali cabem numa criança do espectro do autismo também. Então, por exemplo, você tem no diagnóstico de TDAH dificuldade para sustentar a atenção em tarefas de baixa motivação. Quase todas as crianças do espectro do autismo são assim. Na verdade, o percentual da população, né, tem dificuldade de prestar atenção no que não está motivado, mas as pessoas com diagnóstico, essa dificuldade é mais importante, ela
traz mais prejuízo e disfuncionalidade. As crianças com diagnóstico de TDAH podem ter dificuldade a responder quando chamado, que é uma coisa que a gente também vê no espectro do autismo, tem dificuldade para seguir uma instrução até o final, pode se perder durante uma tarefa, tem dificuldade para se organizar, esquece, perde, atrasa, tem dificuldade de organizar o tempo, né? Isso tudo relacionado ao pé da desatenção. A inquietação é uma criança que está sempre se mexendo, tem dificuldade de parar com os pés e com as mãos. Dentro de sala de aula, pede para fazer xixi, para beber água muito, porque ela precisa se mexer. Ficar parado traz uma sensação de urgência, eu preciso me mexer. E o outro pé, além da desatenção e da inquietação, que faz parte do TDAH, é a impulsividade. Dificuldade para esperar a vez, interrompe, você está fazendo uma pergunta, fala assim, o que você acha da gente ir? Não, não quero. Mas eu nem acabei a pergunta, você nem sabe onde que eu ia dizer. Então tem uma dificuldade de esperar, interrompe, adivinha o que é para fazer ou o que alguém vai falar. E esse é o tripé do TDAH. Só de falar assim, imagino que quem está me ouvindo fale assim, poxa, mas isso aí, meu filho do espectro do autismo tem quase tudo, né? Aliás, na população geral, quando a gente passa essas listas de diagnóstico, muita gente se identifica porque, numa certa medida, você pode ter alguns sintomas, mesmo que você não feche diagnóstico. Então, a gente tem dois transtornos de alta prevalência e com muitos sintomas em comum. Como é que a gente faz para separar essas duas coisas? Como é que a gente faz para entender o que é de qual problema e como é que eu vou resolver, tá? Uma coisa que eu acho fundamental, fica bem claro para todo mundo que tem alguma coisa a ver com o espectro do autismo, é que apesar de existir o tripé, um dos pés tem um peso maior do que os outros. E o que caracteriza, o que é a marca do transtorno do espectro do autismo é a dificuldade social, né? Se a gente pegar a dificuldade de linguagem, não é específica, você pode ter em outras patologias também, dificuldade de linguagem. Se você pegar manias, repetições, estereotipias, não são específicas de autismo. Se você pegar a questão sensorial, não é específica do autismo. O que é específico do autismo? É a qualidade da interação social. Isso é específico. Essa é a marca desse transtorno, são as peculiaridades sociais, que às vezes é ausência de interação social, às vezes é ser desajeitado socialmente, às vezes é ter uma leitura social muito ingênua, seja o que for, é alguma peculiaridade na interação social. Essa é a marca. Já no TDAH, a marca é outra. É a dificuldade de sustentar a atenção em tarefas de baixa motivação. Uma dificuldade para ficar parado, que não é obrigatório, porque você pode ter só desatenção, no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, você não é obrigado a ter hiperatividade, apesar de 70% ter as duas coisas, hiperatividade e desatenção. Então, a gente precisa primeiro entender qual é a marca de cada um desses transtornos, para depois entender a qualidade dos sintomas, porque isso é que vai te dizer o que é para fazer. Você não vai dar remédio para toda a pessoa do espectro do autismo desatento, porque não vai funcionar assim, não é para todo mundo tomar remédio, você tem que entender a qualidade do sintoma, que é o que eu pretendo que a gente converse nos próximos minutos, né? Mas tem coisas em comum dos dois transtornos. Além da dificuldade de sustentar a atenção, que a gente já falou que está presente nos dois, a gente tem uma prevalência maior em meninos nos dois transtornos. Os dois têm mais prevalência em meninos. Ter uma predisposição genética está presente nos dois transtornos também, né? Ambos os transtornos podem trazer dificuldade acadêmica e social, dependendo do grau de acometimento. Dificuldade de linguagem não é obrigatório estar presente em nenhum dos dois transtornos, mas é frequente estar presente nos dois transtornos. Daqui a pouco a gente conversa melhor sobre que característica de linguagem. A dificuldade de motricidade, ser estabanado, ter dificuldade para esporte, também está presente numa prevalência maior nos dois transtornos do que na população geral, né? E a disfunção executiva também está presente nos dois transtornos. O que quer dizer uma disfunção executiva? É uma dificuldade de planejar, de organizar,
para a gente conseguir realizar algum tipo de tarefa, exercício, seja escolar ou da vida, vou fazer uma mala para viajar. Eu tenho que usar minha função executiva para conseguir planejar, para saber o que eu vou levar, o que é prioritário, a quantidade, quanto tempo eu vou ficar. Isso é a função executiva. Ela tem o planejamento e ela tem a possibilidade de você conseguir dar conta da tarefa que você está conseguindo fazer. Então, na realidade, os dois transtornos, eles têm muitas coisas em comum e tem coisas que são específicas de cada um. Então, por exemplo, no transtorno, os trabalhos científicos que estudam essa sobreposição do TDAH com o transtorno do espectro do autismo podem ser feitos de duas formas. Eu posso olhar para a população que tem transtorno do espectro do autismo e ver o que eles têm de TDAH. Ou eu posso olhar para o grupo de TDAH e ver o que eles têm do transtorno do espectro do autismo. Então, você tem trabalhos com metodologia numa direção ou noutra. E eu vou contar para vocês um pouquinho, resumidamente, do que a gente encontra. Se a gente olhar para o grupo com o transtorno do espectro do autismo, a gente encontra TDAH presente de 30% a 80% desse grupo. Quer dizer, é muito, né? Em média, a maior parte dos livros colocam como 70% das pessoas do espectro do autismo também tem TDAH. Então, é de alta prevalência, é muito, muito frequente, né? Não é quase uma exceção você ter uma pessoa com autismo que não tenha nenhuma dificuldade de atenção. Por isso que tem gente que foi contra você no DSM-5 poder dar os dois diagnósticos, que dizia, mas a desatenção já faz parte do transtorno do espectro do autismo. Mas fato é que hoje em dia você pode colocar num laudo médico os dois CIDs dos dois transtornos. E, por outro lado, se a gente olhar o grupo que tem diagnóstico de TDAH e for ver o que eles têm do espectro do autismo, a gente encontra coisas muito interessantes. Primeiro, 7% das crianças com diagnósticos de TDAH vão ter sinais do transtorno do espectro do autismo, em alguns questionários estruturados. Né? É muito mais frequente do que a população geral. Nesse grupo de TDAH, você encontra mais dificuldade pragmática de linguagem, que é essa dificuldade de interpretar texto, essa ingenuidade para entender uma piada, uma metáfora, é muito mais frequente do que a população geral, coisa que também é frequente no espectro do autismo, né? Bem frequente. No grupo de TDAH, você encontra em escalas de empatia, você tem trabalhos que usam escalas de empatia, um nível de empatia menor do que a população geral, em média. Claro que a gente não está falando de ninguém em específico, né? Em média, existe uma dificuldade maior de empatia, de linguagem simbólica e de teoria da mente nos TDAHs comparados à população geral. O que é teoria da mente? É essa habilidade de você supor, imaginar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. E a teoria da mente é uma habilidade muito importante para que a gente tenha um sucesso social, né? Se alguém te olhar com um olhar entristecido e você não conseguir compreender o que a pessoa está sentindo, isso traz um prejuízo social, porque na prática, nas relações, todo mundo espera que a comunicação e o acolhimento sejam em duas mãos, né? Então, a gente encontra sinais que a gente tem no espectro do autismo no TDAH com mais frequência do que na população geral. E a gente encontra TDAH com muita frequência nas pessoas do espectro do autismo. Portanto, são coisas que se correlacionam com relativa frequência. E aí você tem uns trabalhos que mostram uma coisa muito importante. Quando você tem uma pessoa com um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e que, além disso, ela tem um diagnóstico de TDAH, isso baixa a funcionalidade dela. É fácil entender, porque se o TDAH, se o TDAH já traz um prejuízo de funcionalidade para quem tem TDAH sem nada de autismo, imagina quando você junta o autismo com o TDAH. Claro que o funcionamento geral cai. Então, você ter TDAH junto com o autismo faz ficar menos funcional e ter mais prejuízos do que você teria se você tivesse só o autismo. E aí eu queria contar para vocês um trabalho que o Gilbert, o nome dele é Gilbert, ele era um psicólogo, um psicólogo sueco, que em 1982 ele fez um estudo populacional muito interessante.
ele pegou as crianças de 6 anos de idade, que estavam entrando na escola na Suécia, então não eram crianças encaminhadas para médico, para hospital, para nada, era população geral, e examinou essas crianças e percebeu que 6% das crianças entrando na escola com 6 anos de idade tinham sinais de TDAH, 6%, junto com dificuldade de coordenação motora. Então, você juntava um transtorno de coordenação motora com TDAH, e ele viu que esse grupo, que era a interseção entre o TDAH e o transtorno de coordenação, 66% desse grupo tinha sintomas do espectro do autismo. Isso é muito interessante da gente saber o quanto essas coisas andam junto populacionalmente. Porque, às vezes, a gente atende uma criança e os pais falam assim, pô, mas ele tinha um diagnóstico de TDAH, depois ele foi na terapeuta ocupacional que disse que a coordenação motora era ruim, aí eu estou vindo aqui, você está me dizendo que ele também tem forma leve do espectro do autismo, então como é que é isso? Caiu tudo na minha casa? Essas coisas andam junto em termos de prevalência e de frequência e se misturam. Então, é comum você ter uma criança que tenha dificuldade de motricidade, dificuldade de atenção e sinais do espectro do autismo. E o Gilbert deu um nome para esse grupo, para esses 6% que ele encontrou, ele chamou de DAMP, D-A-M-P, DAMP. Essa sigla não consta no código de doença, mas é interessante porque ele mostrou o quanto isso caminha junto e é frequente na população geral. Tá? Então, e se a gente fosse falar das comorbidades? A gente ainda tem, além do espectro do autismo e o TDAH, que poderia funcionar como uma comorbidade, outras coisas que têm uma prevalência maior nesse grupo do que na população geral. Então, vamos falar um pouquinho dos tics. Né? O que são os tics? São movimentos repetitivos, em geral usam poucos grupamentos musculares, então pode ser piscar, pode ser fazer assim, por exemplo, nariz, né, pescoço, é comum você ter tique de pescoço, e esses tics motores, eles já têm uma prevalência alta na população pediátrica, é mais ou menos 7% dos meninos, é mais frequente também, meninos, da população geral tem tique, né? Na faixa etária de 7 a 10 anos de idade. Mas nas pessoas do espectro do autismo e nas pessoas com TDAH é mais frequente ter tique do que a população geral. Então, é uma comorbidade frequente de ambos os transtornos. O transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, também é uma comorbidade frequente. Sendo que no espectro do autismo, às vezes é difícil você dar esse diagnóstico, porque as repetições já fazem parte do quadro do autismo, não é um dos pés do tripé, a repetição. Então, teoricamente, você não precisa acionar mais um diagnóstico, porque é como se todo mundo que tem diagnóstico de autismo tivesse um comportamento repetitivo. Mas você vai acionar um diagnóstico de toque quando esse comportamento está muito importante, quando o nível de urgência para fazer o que quer que seja, né, o toque tem uma urgência de verificar, de simetria, do que quer que seja. Então, você pode ter comorbidade com toque, você pode ter comorbidade com transtorno de ansiedade. A gente sabe que as pessoas do espectro do autismo, na adolescência e adulto jovem, têm mais ansiedade do que a população geral, as pessoas com TDAH também. Não é fácil, né, você ter um transtorno do espectro do autismo, não é fácil, porque socialmente a vida te exige, e para você é muito mais custoso do que para os outros. Você é uma pessoa que tem uma boa habilidade social, bate papo em pé numa festa por 2 horas sem nenhum esforço. E as pessoas que têm menos habilidade social, isso é um esforço, né? Isso é um esforço. E a última comorbidade que a gente poderia citar seria dificuldade de aprendizagem. Pode ser dificuldade de leitura e escrita, pode ser dificuldade de matemática. Os transtornos de aprendizagem estão mais frequentes em ambos os transtornos, tanto no espectro do autismo quanto no TDAH. Então, essas são algumas das comorbidades que a gente encontra. E o que a gente tem, como é que a gente pode entender a biologia disso, né? Existe uma ideia e uma hipótese de vários autores de que exista talvez um tronco, imagina uma árvore, um tronco biológico comum, com genes vários, né? Porque esses transtornos não têm um gene, são vários genes,
que poderia, por algum motivo, para uma pessoa ir para autismo, para outra ir para TDAH, para outra ir para um transtorno de desenvolvimento de linguagem ou para transtorno de humor. Talvez exista uma base biológica comum das duas coisas, tanto que os artigos mostram que numa família com um filho que tenha um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, tem mais chance dele ter outros transtornos de linguagem e o próprio TDAH. Então, talvez exista uma biologia em comum, né, desses transtornos. Então, o que a gente vai fazer com essa confusão toda? A gente vai tentar entender a qualidade dos sintomas. Isso é fundamental. Então, para mim, o ponto mais importante hoje é vocês compreenderem que a alma do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo é a qualidade da interação social. Como é essa conexão social, como é a atenção social, como é a interação social, a motivação social. Esse é o principal problema do autismo. E do TDAH, o principal problema é a dificuldade para sustentar a atenção em tarefas de baixa motivação. Tá? E a qualidade desse sintoma é que vai fazer a gente tomar as nossas decisões. Quando eu falo do TDAH, eu falo de tarefas de baixa motivação, porque em tarefas de alta motivação, você quase não vê a desatenção. Então, você pega uma criança que gosta de videogame, ela não vai apresentar desatenção para jogar videogame, entendeu? Ela vai conseguir jogar muito bem. Os pais falam assim, pô, mas que tipo de desatento fica 3 horas, 5 horas no tablet? Fica, porque é uma tarefa de alta motivação. Então, vamos pensar quais motivos um TDAH tem, uma pessoa com TDAH, desculpa, tem, para não ter uma boa habilidade social. O próprio TDAH traz características que atrapalham a habilidade social. Por exemplo, se alguém está te falando uma coisa, no meio que a pessoa está falando, você já perdeu a atenção, pensou em outra coisa, pode ser que você responda uma coisa inapropriada, pode ser que você responda impulsivamente, você teria uma forma melhor de responder se você tivesse pensado. Tanto que as crianças com TDAH falam, desculpa, eu fiz sem pensar. Então, muitas vezes eles são inábeis socialmente por conta do próprio TDAH, porque não consegue esperar, porque interrompe, porque não entende a expectativa do outro, mas por um motivo diferente do que o do espectro do autismo. No espectro do autismo existe uma dificuldade de leitura. No TDAH não existe tempo suficiente para botar a leitura em prática, caso ele não tenha as duas coisas. E quando você tem as duas coisas, você tem dificuldade de compreender a informação social e não presta atenção suficiente para conseguir captar os dados que te fariam compreender aquela cena social ou o que está se passando. Então, quando você tem as duas coisas, a sua dificuldade social é maior do que quando você só tem uma delas, tá? Para a gente, no TDAH, a dificuldade pragmática de linguagem, assim como no espectro do autismo, também pode trazer dificuldade social. Imagina, se alguém está te propondo uma brincadeira e tem a ver com regra e você quer argumentar que aquela regra não é justa ou que você conhece a brincadeira de outro jeito, se você não tem uma habilidade linguística boa, você pode perder socialmente por causa disso. Então, para a gente ter uma boa habilidade social, a gente precisa somar muitas coisas em pouco tempo. Eu estou aqui falando com vocês. Se alguém abrir a porta do quarto que eu estou, a pessoa vai ter uma fração de segundos para decidir se ela entra, se ela sai, se ela me interrompe, ou pelo meu olhar, se eu olhar, tipo, pelo amor de Deus, sai daí, a pessoa vai ter que ler aquela cena e sair. Isso tudo tem que acontecer numa fração de segundos. A inabilidade social do espectro do autismo passa por não conseguir somar rapidamente a expressão facial, o que a pessoa falou, o tom de voz, o que ela conhece de mundo para tomar uma decisão. E a pessoa com TDAH também pode ser que entre aqui, nem note que eu estou ao vivo, nem note, vai falando, começa com uma história por não processar, não prestar atenção na informação social. E quando você tem as duas coisas, a qualidade dos sintomas se mistura, fazendo as coisas ficarem mais complicadas ainda, né? Agora, falando ainda em qualidade de sintoma, vamos pensar um pouquinho só no espectro do autismo e tentar entender o que a gente tem no espectro do autismo que possa fazer a atenção piorar. Tem 3 coisas que me chamam muito a atenção. Uma delas é o hiperfoco. Como existe uma funcionalidade de hiperfoco
frequentemente nas pessoas com autismo. O que quer dizer isso? Se eu estiver olhando como é que funciona a tampa dessa caneta, eu vou olhar isso aqui com toda a minha atenção, como se a minha atenção fosse um funil, e eu estou olhando só para a caneta, e é em detrimento do todo. E isso traz uma desatenção. Você imagina, se eu botar toda a atenção da minha vida em ver como é que encaixa uma tampa, alguém pode me chamar, pode cair uma coisa, a professora pode dar uma instrução lá na frente da sala de aula, e eu vou funcionar como um desatento, porque eu estou hiper focado em alguma coisa. Existe uma autora, uma pessoa do espectro do autismo americana, que escreveu um livro autobiográfico, já é antigo, o nome dela é Donna Williams. Ela descreveu, ela dizia o seguinte, que ela só funcionava com uma modalidade sensorial por vez. Então, se ela estivesse dirigindo e ligasse o rádio, ela não conseguia ler as placas. Esse hiperfoco que a gente vê no transtorno do espectro autístico, mas também vê no TDAH, tem pessoas com TDAH que têm funcionamento de hiperfoco, ele atrapalha muito a atenção, porque você perde toda a fluidez da atenção. E aí, se é uma criança que está funcionando com hiperfoco demais, talvez não caiba uma medicação para desatenção, e sim ajudá-la a desmontar esse mecanismo de hiperfoco para que ela tenha mais fluidez de atenção. E se eu não entender a qualidade desse sintoma, pode ser que eu acabe tomando uma decisão errada em termos de tratamento, né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, você tem crianças que as repetições são tão importantes, que roubam completamente a possibilidade de sustentar a atenção. Eu já atendi uma criança que ele tinha horror em qualquer palavra no diminutivo. Qualquer palavra. Se você falava assim, e aí, meu amiguinho? Aí ele ficava super bravo. Como é que você pode obter conteúdo do que está acontecendo no mundo se você tiver com o seu foco e a sua obsessão totalmente grudada na ideia de ver se vai ter alguma palavra no diminutivo? Então, nesse caso, a repetição, o pensamento repetitivo de que é proibido palavras no diminutivo nas frases, fazem com que a pessoa fique muito desatenta. E aí, se eu não compreender que essa desatenção está muito vinculada a esse pensamento repetitivo, eu vou entender que é um déficit de atenção puro, vamos dizer assim, e, na verdade, ele está a serviço de outra coisa. Então, isso é que eu quero dizer quando a gente fala em compreender a qualidade dos sintomas. A própria Temple Grandin, da máquina do abraço, ela fala muito do quanto desconforto sensorial fazia ela desligar do meio ambiente, né? O shutdown, que ela falava, agora a palavra até está lockdown, né? Próximo, né? Ela usava a palavra shutdown para dizer que ela desligava completamente se o local fosse muito estimulante e com muitos estímulos sensoriais desconfortáveis. Então, para mim, o melhor exemplo de shutdown de criança é uma festa junina de escola. Aquilo é um barulho horroroso. Em geral, a música, sem ofensas, é meio ruim. O microfone tem uma microfonia, que é uma coisa que incomoda muito, e ainda tem estalinhos para completar o cenário. Isso é suficiente para deixar uma criança do espectro do autismo com muitas questões sensoriais totalmente desorganizada, e pode ser que ela vá para um canto e desligue completamente da festa. E aí você vai dizer que ela está desatenta? Não, é quase um mecanismo de proteção para que ela consiga dar conta daquela quantidade de estímulo. Então, nesse caso, a desatenção, desligamento do meio, tem uma outra função. Então, mais importante do que a gente se preocupar, apesar de ser importante o diagnóstico, claro, se a pessoa tem os dois transtornos, se não tem, é a gente compreender a qualidade dos sintomas, porque esse é o formato que nos faz acertar clinicamente ou estrategicamente, seja como pai, seja como profissional, professor, médico, terapeutas, quer dizer, a gente acerta melhor se a gente compreender a qualidade do sintoma, né? E aí eu estava falando para o Fábio, antes de entrar aqui ao vivo, que quando eu estava aprontando essa fala para hoje, eu ontem dei uma olhada na literatura para ver se tinha algum trabalho novo sobre essa sobreposição do espectro do autismo com o TDAH. E encontrei 2 trabalhos que eu achei interessante de contar para vocês, que são agora de 2019. Um dizia o seguinte: crianças que
recebem um diagnóstico de TDAH, mas que também tem autismo leve associado, o fato dela receber primeiro um diagnóstico de TDAH atrasa o diagnóstico de autismo em 2 anos. Isso é muito importante, porque se o diagnóstico de TDAH fizer com que a gente compreenda que todas as dificuldades sociais, as repetições estão por conta do TDAH, a gente vai atrasar um diagnóstico de TEA, que é importante para começar as estratégias, as intervenções, e a gente tem que estar de olho e saber que pode ter as duas coisas. Né? Isso é muito importante, esse trabalho é interessante. O outro trabalho que eu achei interessante é que eles avaliaram pessoas do espectro do autismo e quanto que elas têm vício de internet. E viram que o grupo que tinha transtorno do espectro do autismo junto com o TDAH era um grupo mais suscetível a vício de internet do que o grupo só do espectro do autismo. Então, já começando a encerrar, o fundamental é a gente escutar os pais e os profissionais, porque são as pessoas que estão na linha de frente. Quando alguém te disser que uma criança é desatenta, isso não quer dizer nada, você vai ter que entender desatenta como, quando, onde, por quê, a serviço de quê, e aí, entendendo o que a pessoa quis dizer com isso, você consegue bolar intervenções. Então, quando alguém te diz que alguém é desatento, você fala assim, me dá uns exemplos. Me conta umas situações que você notou essa desatenção. Você nota essa desatenção nas férias? E aí você consegue entender o sintoma. Nenhum relato comportamental é suficiente se você não pegar muitos dados sobre contexto. Ah, meu filho é agitado. Agitado como? Me conta. Ah, eu levei ontem ele na casa da bisavó, que tem uma cristaleira, e ele queria mexer em tudo. Uma criança de 4 anos de idade. Talvez ele não seja agitado, talvez levaram num local inadequado para aquele perfil de criança. Então, quando alguém te diz que alguém é desatento, não compra essa ideia. Constrói essa visão do que a pessoa quer dizer, o que ela está vivendo, para você não ser nem leviano, nem injusto, nem diagnosticar de mais, nem de menos, né? Então, depois que a gente avalia a qualidade dos sintomas, a gente vai bolar as nossas estratégias. Precisa de remédio? Precisa de terapia cognitivo-comportamental? Precisa de terapeuta ocupacional? Precisa de psicologia? Precisa de o que eu preciso, né? Meu objetivo hoje, definitivamente, não é falar sobre opções de remédio, porque eu imagino que cada família que precise ou tenha dúvida precisa ter um médico da confiança deles para poder conversar, para poder, a confiança de vocês, né, para poder ver a melhor opção. Isso é absolutamente personalizado, baseado em profundo entendimento de contexto. Tem crianças que se usa estimulante como se usa em TDAH, tipo Ritalina, Concerta, Venvance. Tem crianças que ficam péssimas com esses medicamentos e aí você tem que pensar em outras opções, risperidona. Enfim, tem um arsenal de medicações. O objetivo não é detalhá-las, mas, de qualquer modo, a gente precisa entender que, em alguns momentos, a medicação ajuda, e em muitos outros momentos, não é a medicação o nosso ponto principal, né? Nem sempre é a medicação. E, para encerrar, eu gostaria de contar para vocês 2 coisas que são fundamentais para melhorar a atenção, para melhorar a hiperatividade das crianças, crianças, adultos, jovens, de todos nós, aliás, no dia a dia. Uma é o exercício físico aeróbico. Cada vez mais a gente tem artigo científico mostrando que o exercício físico aeróbico melhora a sustentação de atenção, melhora o humor, melhora a irritabilidade, melhora a inquietação. Então, é muito importante que a gente faça e coloque nos nossos programas das pessoas portadoras do espectro do autismo atividade física aeróbica, né? Caminhar, andar de bicicleta, andar na esteira, se conseguir correr, o que for, subir escada, qualquer coisa. É importantíssimo. Vale dizer que essa melhora de atenção com atividade aeróbica não é só para as pessoas com autismo, serve para todos nós. É uma variável potente de melhora de atenção, de cognição, de humor, de funcionamento executivo, a atividade física aeróbica. Ela é muito importante. E a segunda variável muito importante é dormir bem, né? Quando você pega um jovem, que é bem frequente, de 16 anos de idade,
que vem com queixa de déficit de atenção. Nunca teve desatenção em nenhuma faixa etária antes, e agora ele tem queixa de desatenção e pouca memória. Aí você vai ver quantas horas ele dorme por noite. Ele dorme 5 horas por noite, com o celular na cama e com o WhatsApp fazendo piririm a noite inteira. Nunca aprofunda o sono, não consegue completar as fases do sono. Então, não dormir bem é causa de déficit de atenção, piora o déficit de atenção, piora o funcionamento executivo, piora a inquietação, piora a irritabilidade. Então, a gente precisa fazer exercício físico, a gente, todos nós, inclusive os clientes e os filhos, etc., e dormir direito. Que essas duas variáveis modificam imensamente a funcionalidade. E, com isso, se usa menos remédio, que eu acho que, em última instância, é o correto. Agora, remédio para déficit de atenção bem indicado é um milagre, é uma maravilha, eu não tenho nada contra a medicação, o uso em diversas crianças, mas eu acho que a gente tem que sempre coordenar a perspectiva de medicar com todo o resto. Medicação sozinha, como uma tábua de salvação, em geral não funciona bem. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês da sobreposição. Desculpa não ter conseguido responder as perguntas durante, mas eu fiquei com medo de me perder. Eu não sou muito experiente em lives, para dizer a verdade. Acabei de conhecer esse mundo, não conhecia. Então, agora eu estou totalmente à disposição. O Fábio vai me ajudar a organizar as perguntas para eu poder responder. E estou muito feliz e agradeço muito a atenção de vocês e estarem aqui com a gente. Você está sem áudio, Fábio. Ora, fantástico, muito obrigado aí pelas palavras. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Eu estava aqui atento e aprendendo bastante. Aos poucos a gente foi colocando alguns comentários aqui na tela, porque foram muitos comentários positivos e muitas perguntas interessantes também. A gente selecionou algumas aqui. A primeira, da Virgínia. A Virgínia está perguntando qual o melhor especialista para procurar um caso de TDAH em adulto, né? A gente tem alguns estudos nessa área que as crianças com diagnóstico de TDAH vai diminuindo o percentual na adolescência e na fase adulta, mas tem muitos adultos que procuram, né? Visam procurar um profissional para buscar alguma avaliação. Que profissional que seria o mais indicado para um adulto que tem alguns sinais de TDAH? Olha, na verdade, TDAH tem bons neurologistas e tem bons psiquiatras que trabalham com TDAH. Eu diria que é importante procurar alguém que tenha hábito e conhecimento na área de TDAH. Pode ser neurologista, pode ser psiquiatra, mas você tem que se informar se trabalha com isso, porque tem neurologistas que não trabalham nada com assim, de TDAH ou dificuldade escolar, ou mesmo do autismo, não tem muita intimidade. Às vezes é uma pessoa especializada em doença muscular, por exemplo, ou em outra acidente vascular. Então, eu diria para você pesquisar profissionais que trabalhem com isso especificamente. Na página da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, eles têm uma lista de pessoas que trabalham com TDAH. Perfeito. A fala da Tatiane, a senhora já falou aos poucos durante a sua fala, né, sobre essa dificuldade do diagnóstico de TDAH com autismo e o quanto, né, a gente até conversando antes da live, eu falando que aqui na clínica é a mesma realidade que a gente encontra, né, que a Tatiane comentou lá na escola, que muitas pessoas que chegam com diagnóstico de TDAH, mas que depois você começa a perceber no dia a dia ou na terapia, né, com a avaliação comportamental, características como ela situa aqui, como pouco contato visual, características que sinalizam ali a tríade do autismo. O que seria mais indicado, o que a senhora indicaria para tanto profissionais da educação que estão nos assistindo, quanto profissionais da saúde, que estão nas clínicas, nos consultórios, e que percebem que seus alunos, os seus pacientes, estão com um diagnóstico que talvez não seja, apesar de ser um diagnóstico, né, chancelado por um médico, talvez não seja somente isso, né? A gente está aqui no dia a dia, percebendo que pode ter alguma coisa a mais. O que a senhora indicaria? Emitir algum relatório, entrar em contato com esse médico, buscar uma segurança?
Na verdade, como esses dois alunos, né, eles têm irmãos com autismo, então, por si só, aumenta a chance de que eles tenham também alguns sintomas de autismo, já que a gente sabe que existe uma chance de recorrência em irmãos muito maior na população geral. Então, talvez uma carta sendo feita pela professora, narrando esses pontos, que o contato ocular, ou existe uma ingenuidade, uma dificuldade de interpretação de texto, e pedindo à mãe para que numa próxima consulta leve a carta, é, vamos torcer para que o médico seja o mesmo dos irmãos, conheçam também os irmãos, e aí pode ser que saia um diagnóstico de alguma forma muito branda de autismo associado ao TDAH, que é possível. E que essas pessoas, antigamente, assim, há 25 anos atrás, ficavam sem diagnóstico mesmo, ficava como uma pessoa realmente diferente, estranha, eclética. Até eu já tive mães de clientes que falaram assim: ah, Carla, eu sempre fui tida como antipática, como grosseira, mas na verdade não era, era falta de traquejo social fino. E como existe uma hereditariedade, apesar de nem sempre tem hereditariedade, mas algumas vezes tem, na verdade ela tinha uma habilidade social que não era tão boa e eu a conheci, ela trazendo um filho que tinha autismo. Perfeito, muito importante essa fala, né, doutora, da participação da escola e dos terapeutas nessa avaliação, que acaba sendo, né, uma avaliação feita por um médico, né, geralmente psiquiatra infantil ou neurologista, mas é muito importante o trabalho multiprofissional, né, a avaliação dos terapeutas, a emissão de relatórios, a emissão de relatórios da própria escola, para estar assessorando aí o médico, para que quando a família chegue no consultório, ela chegue com mais informações e a partir dessas informações o médico possa fazer a sua avaliação com mais dados e fechar o diagnóstico da melhor maneira possível, né? Buscando um diagnóstico mais correto. Né? Exatamente, porque na verdade no consultório médico, primeiro a gente depende da narrativa da família, né? Que nem sempre tem o mesmo ponto de vista. E os professores, os educadores, eles têm um ambiente natural, social, né? Eventualmente você pode ter uma família que só tem um filho e os pais não têm muita experiência, não têm sobrinhos, de tentar narrar o que é interação social, mas o professor tem essa visão privilegiada do grupo, de ver como é que é o funcionamento social em ambiente natural. Então, os relatórios dos professores valem ouro. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, pergunta da Maria Bispo, que é psicopedagoga aqui da nossa equipe. Conheço, maravilhosa. Ótimo, né? A Maria Bispo, ela está perguntando, né? A senhora falou sobre o sono, uma das indicações aí para desatenção, o sono e a atividade física, né? O sono, a gente sabe que pode variar muito, principalmente na área do autismo, mas a pergunta dela é mais no sentido de quantidade de sono, principalmente em relação à faixa etária. Quando que a família ela deve se preocupar? Que a criança dorme pouco, mas pode sinalizar que é um transtorno, um distúrbio que precise de uma avaliação de um profissional, ou quando que há alguma variação dentro da normalidade, já que cada pessoa tem uma quantidade de sono. Então, na população geral, existem pouquíssimas pessoas que a gente chama de dormidor curto, que ficam bem dormindo 5, 6 horas por noite, mas isso é exceção da exceção. A grande maioria das pessoas não fica bem abaixo de 7 horas de sono. Agora, claro, tem aquelas pessoas que dizem, eu sem 9 horas de sono não sou ninguém, e tem gente que com 7, 8 horas está ótimo. Eu diria o seguinte, menos de 7 horas é pouco provável. São pouquíssimos os felizardos que são dormidores curtos, que chamam. Na maior parte das vezes, eu diria para a gente tentar se concentrar em 8 horas de sono por noite. Mas tem gente que precisa de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas não foge muito desse número. Perfeito. Então, basicamente, se a gente tem uma criança que dorme menos de 7 horas, isso precisa ser informado para o médico para a gente poder traçar ali alguma estratégia para melhorar esse sono. Isso, eu esqueci de dizer que às vezes criança privada de sono, pode ser que você não, de dia, ela não pareça estar com sono, ela pode estar irritada. Irritabilidade diurna, às vezes, é privação de sono. E criança que tem um comportamento agitado, mais privado de sono, às vezes fica mais agitado, ao invés de ficar sonolento, né? Então, a gente brinca que parece bolo que desanda. Passou muito
hora de dormir, aí depois você não consegue voltar para o ponto, né, que desanda o comportamento. Então, não espere ver sonolência diurna para entender que uma criança está privada de sono. Irritabilidade e, às vezes, até hiperatividade é sintoma de privação de sono. Perfeito. É uma pergunta aqui da Leila, vou colocar na tela aqui. É uma pergunta mais de um caso que ela está acompanhando lá, mas eu gostaria de estender um pouquinho para a senhora. O TDAH, ela falou que a criança ela não aprende na escola, né? Se perguntou se poderia ser o TDAH. Até que ponto, né, o TDAH ele pode estar associado aí com alguma dificuldade de aprendizagem específica, doutor? Então, é frequente, né? Na verdade, a gente sabe que 30% das pessoas com TDAH depois de ter um diagnóstico, ou deveriam ter um diagnóstico de dislexia, por exemplo, transtorno de leitura e escrita, 30%. A questão é, mais uma vez, a qualidade dos sintomas. Será que essa criança não está aprendendo as vogais por desatenção? Ela não senta, as estratégias pedagógicas estão bem feitas? Ou, de fato, ela tem um transtorno de leitura e escrita que vai ser feito o diagnóstico mais para frente, já que não dá para fechar esse diagnóstico nessa idade? Por vezes, só o tempo vai te mostrar se ela tem um transtorno associado ao TDAH. Né? O TDAH puro não haveria um motivo, caso a criança esteja conseguindo sentar em sala de aula e tem um professor atencioso, não haveria motivo para não aprender as vogais. Então, pode ser que ela tenha alguma coisa associada, mas você vai ter que trabalhar sem ter essa certeza por um tempo. Você precisa de pelo menos uns 2, 3 anos de escolaridade formal, com remediação terapêutica, até você fechar um diagnóstico de dislexia, mas você pode suspeitar antes. Perfeito. Mais alguns comentários, muita gente elogiando aqui, parabenizando, né? Tanto parabenizando a Academia do Autismo pelo evento, quanto principalmente a palestra, né? E a fala da doutora Carla. A doutora é muito querida e por isso, né? Esses comentários que aparecem aqui, né? Por exemplo, da Zuleika, parabéns. Zuleika, muito querida, está em Portugal. Muito didática e muito competente, né? Muitos comentários elogiando aí a fala e de tanto de pessoas que conhecem já o trabalho da senhora, quanto pela palestra que a senhora deu aqui. A senhora falou de uma sigla, né, que para mim é nova também, né, que foi a sigla DAMP. E a senhora explicou durante a sua fala, mas teve algumas perguntas aqui, mais de uma, inclusive, sobre o que significa. Acho que seria importante se a senhora puder comentar um pouquinho sobre, só para não ficar nenhuma dúvida para o pessoal. Isso, deixa um pouquinho a pergunta. O DAMP é assim, é uma desordem de, o A é atenção, o M é motricidade e o P é a percepção espacial. Então, na verdade, essa sigla, o Gilbert, ele usou para mostrar que déficit de atenção e dificuldade de motricidade andam juntos, não 100% das vezes, claro, mas é mais que é o acaso. Pois eu vejo toda semana alguma criança que cabe no diagnóstico do DAMP e do Gilbert, né? Mas como isso não é uma sigla do Código de Doença, você acaba dizendo que tem TDAH, tem uma desordem de coordenação, que essas são siglas que existem no Código de Doença. E o importante é que esse grupo que tem TDAH, junto com dificuldade de motricidade, é um grupo mais suscetível a ter sintomas do espectro do autismo, interesses repetitivos, ingenuidade social, estereotipias, inclusive. Então, é interessante só para saber que essas coisas andam juntas. Agora, a pergunta Petião, podendo em outra avaliação neurológica identificado como autismo? Então, na verdade, quando você busca que tem DAMP, como eu estou dizendo, não é para botar isso num laudo, porque isso não é uma sigla formal do Código de Doença, tá? Você pode dizer que alguém tem déficit de atenção, tem déficit de coordenação e tem autismo. O interessante da sigla é mostrar que essas coisas andam juntas com frequência. Perfeito. Doutora, muitos comentários agradecendo aqui, e a fala da Viviane, ela resume bem, né, o trabalho da senhora. A doutora Lacara é simplesmente sensacional. No dia que eu entrei no consultório dela, eu e meu filho nos sentimos abraçados, um verdadeiro presente nessa live. Muitos comentários nesse sentido. Viviane, obrigada. Beijo, querida. Das pessoas, tanto os pais quanto os profissionais que conhecem e que gostam do seu trabalho.
Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quem quiser acompanhar, ou quem quiser entrar em contato para agendar alguma consulta, como que pode fazer? A senhora pode deixar aqui? A gente colocou a página no Facebook, né? Na verdade, eu sou uma pessoa meio pouco tecnológica, então, na verdade, tem uma página no Facebook onde eu posto os cursos, por exemplo, postei que eu ia estar aqui hoje com vocês. Eu não sou área assim, grande de redes sociais, né? Então, no meio do ano passado, eu parei de trabalhar no Rio de Janeiro, eu não trabalho mais no Rio de Janeiro, e estou mais dando aula, estou na Faculdade de Medicina e atendo um pouco em Petrópolis. Atualmente eu estou sem atender nada, né, por causa da questão da pandemia, e normalmente eu mesmo que marco as consultas. Não sei como vai ficar esse ano, né? Vai ser um ano tão confuso, porque a agenda já está parada desde março. Mas qualquer coisa me manda mensagem, então, no Facebook, que é mais fácil da gente se comunicar. Ou o meu e-mail, que eu uso muito também, que é o gicovati@hotmail.com. Eu não tenho Instagram, mas e-mail eu ainda uso. Segundo minha filha, eu sou a única pessoa da Terra que ainda usa e-mail. Nada, a gente usa também. Tá bom, doutora. Sim, muito obrigado. O pessoal está perguntando se a palestra vai ficar gravada. A gente vai deixar ela no Facebook. É uma palestra, né, comemorativa às 100 mil curtidas na página do Facebook. Então, ela está sendo transmitida somente no Facebook. E a gente vai disponibilizar ela porque o Facebook permite deixar a live aqui. Então, quem não está conseguindo assistir ao vivo, por conta do horário, está trabalhando, enfim, durante o dia vai poder assistir. A doutora Carla deve compartilhar também lá na página dela. Vocês podem assistir enquanto o Facebook permitir que ela fique aqui. Eu acredito que tem um tempo, depois o Facebook corta. Não sei se pode ficar, mas eu sei que durante o dia de hoje, pelo menos 24 horas, ela vai ficar aqui disponível para vocês. Tá bom? Pessoal, pode falar. Queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo teu trabalho, pessoas que você ajuda, pelas pessoas que te acompanham. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer. Eu que agradeço, doutora. Foi muito bom receber a senhora aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos, talvez com uma palestra, com um curso, com participação em congressos. A gente vai procurar mais vezes a senhora. O pessoal gostou bastante. Maravilha. E eu espero que tenha deixado aí para vocês, pessoal, uma mensagem nova. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, basicamente aí a diferença, né, entre TDAH, o autismo, quando que um influencia no outro e quando que um pode ser comorbidade do outro. Busquem entender, principalmente os profissionais, mais essa temática, porque é gritante no dia a dia o quanto esse conhecimento pode ser importante para o nosso trabalho, tanto os profissionais da educação quanto os profissionais da saúde. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui, 1 hora de live com a doutora Carla. Agradeço mais uma vez a ela. E a semana segue aqui para nós. Amanhã a gente tem novamente um novo encontro com a doutora Fernanda Calisto. Doutora Fernanda Calisto, ela coordena o mestrado em análise do comportamento do Núcleo Paradigma em São Paulo. Então, uma analista do comportamento bastante conceituada, e vai estar falando sobre a avaliação no autismo, a avaliação comportamental, os protocolos que a gente pode estar utilizando para avaliar individualmente cada caso e traçar a melhor terapêutica. Então, vai ser uma temática bem bacana, amanhã às 11 horas, tá bom? Doutora Carla, muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Foi um prazer receber a senhora, espero que a senhora tenha um ótimo dia, e nós da Academia do Autismo estaremos sempre com as portas abertas para o seu trabalho, tá bom? Muito obrigada, Fábio. Gente, um abração, um ótimo dia para todos e até mais. Tchau.